Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. Estou aqui com o Carlos Eduardo na operação de som. Mais uma edição do programa Dicas de Saúde nesse domingo, dia do Senhor, dia 9 de março. Vamos ficar na sua companhia até próximo às 9 horas, a transmissão da missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus, na FM Padre Cícero. Hoje o tema é a Semana do Sono. Semana do Sono, que vai começar dia 14 e até o dia 20 de março. A Semana do Sono tem como tema: faça da saúde do sono uma prioridade. Semana do Sono 2025. Para isso, nosso convidado, está já chegando, é o Dr. José Péricles. Ele é médico, psiquiatra, é médico do sono. O Dr. José Péricles, ele é psiquiatra pela Escola de Saúde Pública do Ceará, médico do sono pelo Hospital das Clínicas da USP, São Paulo, mestre em cronobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor das Faculdades de Medicina UPE, Pernambuco, e Estácio Idomé de FMJ, aqui no Juazeiro. Então ele vem hoje falar sobre essa campanha nacional Semana do Sono. A medicina do sono, ela me pegou de surpresa mais ou menos em 2006. Eu estava fazendo meu mestrado em Fortaleza, na UFC, e uma das disciplinas do mestrado era medicina do sono. Isso me surpreendeu porque eu não sabia que o sono era tão bem estudado. No tempo da minha faculdade de medicina não tinha esse estudo do sono. Então me empolguei por esse estudo do sono e eu passei para o meu filho, que estava iniciando o seu curso de medicina na Estácio FMJ. Não sei se isso influenciou. Depois que ele se formou em psiquiatra, ele foi para São Paulo fazer medicina do sono. E aí ele foi prioridade, primeiro médico residente em medicina do sono de Juazeiro do Norte, do Cariri. Ele faz o exame de polissonografia. Quem foi pioneiro nesse exame de polissonografia e faz até hoje é o Dr. Cícero Job, neurocirurgião. Faz a polissonografia, o paciente fica uma noite para fazer, e o Dr. José Péricles faz esse exame, polissonografia, mas o dele é domiciliar. A pessoa aprende a colocar os aparelhos, né, no rosto, na boca, e faz em casa mesmo, dormindo em casa mesmo. Polissonografia é o exame que estuda o sono. O estudo do sono, ele começou a ter importância quando descobriu-se que pessoas que roncam podem ter uma doença chamada apneia do sono. E essa doença, a apneia do sono, pode levar ao infarto, pode atingir o coração. Então passaram a estudar mais o sono. Descobriu-se também que as pessoas portadoras da doença fibromialgia, quase todas, não todas, mas quase todas, têm dificuldade de dormir. Então o estudo do sono foi aumentando a sua importância e hoje existe essa medicina do sono. Aqui no Cariri tem vários médicos de várias áreas: psiquiatria, neurologia, pneumologia, que se especializaram no estudo do sono. Então realmente é um assunto muito importante. Por isso que nesse mês de março, que é mês também
do câncer coloretal, prevenção do câncer de intestino grosso. É mês também do câncer do colo do útero, prevenção ou diagnóstico cedo do câncer de útero, de colo do útero. Mês também de conscientização sobre a endometriose. É também o mês que tem a Semana do Sono, de 14 a 20 de março. Então você pode participar, você pode ligar 3512-2000, fazer sua pergunta ao nosso convidado, Dr. José Péricles, psiquiatra e médico do sono. Pode essa pergunta ser por telefone, pode ser por WhatsApp. No WhatsApp tem esse mesmo número, 3512-2000. Infelizmente a gente está sem a live, vocês já perceberam, né? Estamos sem a live do Facebook há mais de um mês. Problemas técnicos, vamos ver se retoma breve as nossas lives de Facebook. Mas temos a gravação feita pelo nosso amigo, o radialista Tony, que coloca no seu site clubesintonia.com. No clubesintonia.com tem o link Dicas de Saúde. E o Tony grava o programa e deixa nessa página do seu portal, de seu site, na internet. Para quem quiser assistir o programa de Dicas de Saúde, ele deixa bem uns 8, 9 gravado. E você pode assistir de um por um. Pode indicar para alguém esse site, para alguma pessoa que perdeu o programa, ouvir, né? Ouvir em outro momento. Pois é, Semana do Sono 2025, organizada pela Academia Brasileira do Sono e a Associação Brasileira de Medicina do Sono, ABS. No caso, Medicina do Sono, ABMS. E a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, ABROS. A odontologia também estuda o sono. Todos os anos acontece em todo o Brasil a Semana do Sono. O propósito da Semana do Sono é trazer para a população informações científicas qualificadas, informações de estudos, novidades e as últimas pesquisas sobre a saúde do sono. Essa semana, dia 14 ao dia 20, todo ano tem a sua data específica, vai ser 14 a 20 esse ano. Todo ano também tem um tema conceitual exclusivo, que está diretamente alinhado com o tema global da World Sleep Day. E este ano o tema é Make Sleep Health a Priority, que justamente quer dizer faça da saúde do sono uma prioridade. Não devemos encurtar o nosso sono. Tem gente que por falta de tempo ou por escolha, prioridades, fica muito tempo na televisão, muito tempo na internet, termina dormindo pouco, porque tem que dormir cedo, aliás, acordar cedo para trabalhar ou para ir estudar, né? Então, se você vai dormir tarde e acorda cedo, você termina dormindo menos do que o que é considerável saudável. Uma pessoa não pode dormir menos de 7 horas por dia. Se for jovem, deve ser até mais, 8 horas ou mais por dia. Então, se você dorme só 4, 5 horas, você vai ter uma série de problemas, tanto físicos como psicológicos. Ou seja, você está fazendo mal à sua saúde física e mental. Se você não dorme esse mínimo de 7 horas, que deveria, como eu falei, no jovem ser até 8 horas e na criança ser até 10 horas, é importante
Fazer do seu sono uma prioridade. O sono é essencial, portanto. É ele que restaura tanto o cérebro, né? O descanso necessário para a recuperação de tudo que é de memória, cognição, atenção. Precisa descansar o cérebro, e descansa dormindo. E o corpo também, o corpo cansa, tudo cansa na pessoa. O ser humano foi feito para dormir uma boa parte do dia. Se o dia tem 24 horas, pelo menos um terço desse tempo a pessoa deve ficar dormindo, em torno de 7, 8 horas. Senão vai ter essas consequências de problema de memória, toxinas acumuladas, não recuperação da energia, alterações hormonais, reconstituição dos tecidos com dificuldade, menos, síntese de proteína, regulação de apetite. Pessoas que dormem pouco, parece que engorda. Tem esse estudo também, não todos, mas alguns podem engordar, quem dorme pouco. Então, ter um sono saudável auxilia na redução das doenças, e entre elas as que mais matam, que são as doenças cardiovasculares, o infarto e o AVC, e também o diabetes. Fortalece o sistema imunológico de defesa, o bom sono, o sono prolongado, não muito prolongado, mas um pouco, o suficiente para a restauração de todo o corpo. Dá também a liberação dos hormônios mais importantes, a regulação do humor. Quem dorme pouco fica mal-humorado, além de sonolento, a redução do estresse emocional, melhorar o foco no que está fazendo quando acorda. Se você dorme pouco, você não consegue se concentrar bem, e você pode ter até acidentes no trabalho, acidentes automobilísticos, dormir no volante. Então o sono, ele é reparador, é uma necessidade do corpo, biológica, e pode ser afetado por inúmeros fatores, impactando na saúde física e mental humana. E pior, não é só a pessoa que faz mal a si, não é só a pessoa que dorme pouco que adoece. Infelizmente, existem as doenças relacionadas a um sono irregular, que a pessoa não tem culpa. Não é a escolha só da pessoa dormir pouco. Tem gente que quer dormir e não consegue. E tem gente que sente sono o dia todo. Dorme. Quando acorda, passa algumas horas, o sono volta. A pessoa não pode ficar o dia todo dormindo, né? Mas também a pessoa não pode ficar sem dormir. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de pegar no sono. Tem outras que até pegam no sono rápido, porém perde o sono na madrugada. E aí, quando perde o sono, nem todos conseguem dormir de novo, bem rápido. Não. Alguns não conseguem dormir de novo quando perde o sono. Então, tem que ter um estudo, tem que ter uma avaliação, tem que ter uma medicina do sono, odontologia do sono, que pode dar também um fenômeno chamado bruxismo, que é aquela pessoa que faz um barulho nos dentes, principalmente quando estão dormindo, e que pode desgastar os próprios dentes. Tudo isso está relacionado a distúrbios do sono. Então, a pessoa tem que fazer uma avaliação, sim, com o médico do sono, com o odontólogo do sono, mas também tem que priorizar os comportamentos saudáveis, porque tem coisas que atrapalham o sono, como o álcool, o fumo, o excesso de café, o excesso de refrigerante, o excesso de chocolate. Pode, pela cafeína presente no café, no chocolate e no refrigerante, pode atrapalhar
o sono. Então a qualidade de vida de uma pessoa não é só aquela alegria de estar fazendo as coisas que gosta, é também dormir bem, dormir uma noite toda, completa, para no outro dia estar bem alerta, bem alegre, bem energético. Então isso é muito importante e isso vai ser bem falado pelo nosso convidado hoje, que nós estamos aguardando. Queremos também avisar sobre a rifa daqui da Rádio Padre Cícero, que vai acontecer no dia 22 de março. Você já tem seu bilhete da rifa Entre Amigos da FM Padre Cícero? É para concorrer a um celular modelo iPhone 16 de 128 gigas. Muito bom. Celular modelo iPhone 16, 128 gigas. O sorteio acontecerá pelo primeiro prêmio da Loteria Federal no dia 22 de março. Pontos de venda da rifa: aqui na Rádio Padre Cícero, na Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e nas farmácias Gentil. Farmácia Gentil, especificamente da Rua Santa Luzia, que fica no centro de Juazeiro. Você também pode adquirir sua rifa, sua cartela da rifa, através do WhatsApp 3512-2000, 3512-2000, o mesmo telefone que eu peço para ligar, para fazer pergunta ao nosso convidado. Contribua com a FM Padre Cícero e concorra a esse celular modelo iPhone 16 de 128 gigas. Apoio Diniz Supermercados. É isso aí. Bom, pessoal, então, mês de março, nós já estamos no dia 9, é um mês de várias campanhas, talvez a campanha mais forte até agora seja do câncer de intestino, porque ele já chegou em segundo lugar em mortalidade, tanto em homens quanto mulheres. No caso do homem ainda há uma duvidazinha, parece que ele está em terceiro. Em primeiro lugar é o câncer de próstata, aliás, de pulmão. Em segundo lugar é o de próstata, terceiro é o de intestino. Mas em algumas regiões do mundo, o câncer de intestino já está mais mortal do que o câncer de próstata. E na mulher, em primeiro lugar é o câncer de mama, em segundo lugar já é o câncer de intestino. Ele ultrapassou o câncer de intestino grosso, ultrapassou o câncer colo de útero, que esse mês também é um mês de conscientização sobre o câncer de colo de útero. É um mês de conscientização sobre a doença endometriose, que acomete muitas mulheres. E esse mês que tem, todo ano, a Semana do Sono, que esse ano será do dia 14 ao dia 20 de março. E tem como tema: faça da saúde do seu sono uma prioridade. Tão importante o sono bom quanto comer bem, quanto não ter vícios que levam a doenças como o fumo, o excesso de álcool e outras drogas, como também o sedentarismo, ou seja, não se movimentar. Isso leva a muitas doenças, viu? O ser humano foi feito, entre outras coisas, para o movimento. Nós temos esqueleto ósseo, temos músculos envolvendo esses ossos, temos articulações, que o pessoal chama de juntas, que precisam se movimentar para manter-se firmes e fortes. Os músculos, eles precisam estarem fortes para sustentar esse esqueleto, esses ossos. Se uma pessoa quiser sentir dor, é só parar de andar, parar de fazer tudo. Se uma pessoa fica só da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, o dia todo, sente dor, muitas dores, em várias partes do corpo. Quem é jovem, talvez não,
Mas quem tem uma certa idade, se ficar parado, sente muita dor. Ah, mas quando eu faço uma caminhada, quando eu vou para a academia, aí é que eu sinto dor. Começa doendo para dilatar o músculo, para o músculo crescer, mas depois melhora as dores. Então é um mal necessário. É necessário fazer um exercício para sentir um pouquinho, né, de dor, mas que é melhor do que aquela dor crônica, aquela dor que vem todo dia, que perturba, que é maior, que ninguém quer aguentar ou não aguenta. Então o exercício físico ajuda, mas ajuda também não fumar, mas ajuda também não beber muito, mas ajuda também uma boa alimentação, sem muita gordura, sem muita coisa doce. Pode até comer, mas não demais. Melhora também com uma boa noite de sono. Então, durma de 7 a 8 horas por noite. Calcule qual o horário que você acorda de manhã todo dia e conte se você está dormindo ao menos 7 horas, de preferência 8 horas. Faça essa conta e veja a hora que você tem que dormir todo dia, porque senão você pode adoecer, e adoecer até de coração, até de doença cardiovascular, coração e AVC. Então cuidado, viu? Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta falando mais sobre a Semana do Sono, 14 a 20 de março. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, Domingo do Senhor. Vamos ficar na sua companhia até próximo às 9 horas, onde vai ser transmitida aqui na FM Padre Cícero a missa aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Pois é, Semana do Sono, do dia 14 ao dia 20 de março. E esse tema que foi dito aqui é o tema considerado desse 2025, faça da saúde do sono uma prioridade. Enquanto não chega o especialista, o médico do sono, eu poderia falar uma coisa que é até de domínio público, tem até no Google, né, na internet, chamado higiene do sono. O que é que a gente deve fazer para dormir melhor? Claro que existe tratamento quando descobre a causa. Claro que existe remédio, existe remédio e não é para ficar viciado no remédio, é para regular o sono. Depois para, né? Ou talvez não, né? Talvez tem pessoas que tem que usar, assim como tem pessoas que tem que usar remédio para pressão alta a vida toda, pode ser que alguém precise tomar remédio para dormir a vida toda. Mas o objetivo número 1 não é tomar remédio a vida toda, é regular o sono. E essa regulação do sono pode ser feita também com medidas não medicamentosas, não remédio. Uma delas é justamente essa que eu já falei, não tomar muito café, principalmente depois de 2 da tarde, 3 da tarde. Não tomar café à noite, tomar só de manhã, no máximo até meio-dia, 2 horas, 3 horas. Outra é a pessoa, à noite, quando for dormir, procurar não pensar muito na vida, no que fez e no que vai fazer no outro dia. Esse pensamento de preocupação com o que fez ou com o que vai fazer pode espantar o sono. Isso não é bom. A cama é um lugar para deitar, para dormir e não para pensar. Ah, mas eu não consigo tirar o pensamento da minha cabeça. Então levante, sente numa cadeira, acenda a luz e pense. Pode pensar tudo que você quer organizar para o dia seguinte. Mas quando você pensar bastante, aí você voltar para a cama, então tente não pensar. Ah, eu não consigo, o pensamento não me deixa. Bota uma música suave e que esse som da música, ele desligue por ele mesmo, não precisa se levantar de novo para desligar,
que se você levantar para desligar, pode ser que acendendo de novo a luz você perca o sono. Outra coisa importante é o quarto escuro. Ah, mas o quarto escuro eu posso ter acidente. Não tem que ser escuro total, mas não ter muita luminosidade. A luz atrapalha o ciclo do sono. A luzinha do celular, estar com o celular olhando para ele, aquela luz, também atrapalha o sono. Qualquer luz forte atrapalha o sono. É por isso que a gente dorme de noite, não de dia. É o ciclo circadiano. Ah, mas tem trabalhadores noturnos? Tem, eles têm que se adaptar. Eles têm, inclusive, até às vezes tomar um remédio para eles dormirem de dia, já que é mais difícil dormir de dia. Não é só por causa de barulho, não. É por causa da luminosidade. Por mais que mantenha o quarto fechado, a luz solar penetra mais do que a luz artificial, né? Outra coisa na higiene do sono é a pessoa não beber à noite, bebida alcoólica. Ah, mas o álcool não dá sono? O álcool dá um sono inicial, uma sonolência, mas depois a pessoa acorda e tem dificuldade de dormir. Quer dizer, no final das contas, o álcool atrapalha o sono. Outra coisa que a pessoa não deve fazer é comer muito na hora de dormir. O sangue vai para o aparelho digestivo para ajudar na digestão, junto com o ácido do estômago, e a pessoa pode ter essa indigestão atrapalhando o sono. Pode ter inclusive refluxo, que é a volta do conteúdo ácido do estômago para a garganta, causando uma falta de fôlego ou uma tosse. Então deve ter cuidado, não comer muito à noite, não comer deitado, não se deitar assim que terminar de comer. Outra da higiene do sono é fazer exercício de dia. Você faz exercício de dia, você tem mais sono de noite. Se você não faz exercício nenhum, você tem mais dificuldade de dormir. Isso é a lógica das coisas, né? O corpo dorme quando está cansado, o corpo e a mente. Não é o corpo que dorme, é a mente, mas o corpo precisa dessa restauração, precisa desse sono. Por isso que fazer exercício de dia, um exercício que você goste, pode ser bicicleta, pode ser caminhada, pode ser academia, pode ser musculação, pode ser hidroginástica, pode ser piscina, qualquer coisa. Esteira, qualquer exercício de dia ou de tarde facilita o sono da noite. E também em relação a alguns remédios que você toma, que você desconfia que ele lhe tira o sono. Aí você tem que falar para o seu médico: estou desconfiado que esse remédio atrapalha meu sono, porque um dia eu esqueci de tomar e dormi bem, e quando eu tomo eu não durmo bem. Então o médico provavelmente vai trocar, né, o horário, ou então trocar o próprio remédio por outro que não dê insônia. As doenças também, você não trata bem uma doença, ela atrapalha o sono. Você está inchado, por exemplo, tem mais dificuldade de relaxar e dormir. Dor de cabeça, dificuldade de dormir. Todo tipo de dor dá dificuldade de dormir, é claro, porque espanta o sono. Tudo que espanta o sono deve ser combatido. Então deve ir no médico, na médica, dizer que a dor que sente, o problema que sente, a azia que sente, está atrapalhando o sono, né? Teve um ouvinte que ligou agora e disse assim: só durmo com remédio, tenho problema de tireoide, tomo remédio para tireoide. É por causa da tireoide que eu tenho problema para dormir? Pode até ser, mas eu conheço pessoas que têm problema da tireoide que dormem tão bem. Então pode não ser só problema da tireoide. Você precisa falar para seu médico essa dificuldade de dormir, e se você dorme bem com esse seu remédio, já é uma coisa boa. Ah, eu não quero tomar remédio a vida toda. Depende. É como eu falei, talvez precise, talvez não precise. Mas já está aqui conosco o médico do sono, o especialista em sono, Dr. José Péricles, psiquiatra, médico do sono. E aproveitando, já vou fazer a primeira pergunta para ele. Já tem 2 áudios, viu, de perguntas.
O Mário Barreto, ele não é pergunta, é elogiando o programa. Obrigado, Mário Barreto, pela sua audiência. Me diga, doutor José Péricles, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, eu que agradeço o convite aqui para falar da Semana do Sono. Muito obrigado a todos os ouvintes nessa manhã. Tive um pequeno atraso que eu estou com uma recém-nascida de pouco mais do que 24 horas. Então estou vivenciando na pele a insônia, né? A insônia não, na verdade a privação do sono, pelo fato de não poder dormir a noite toda por conta da bebezinha. Mas estou aqui para ajudar um pouco, né, as pessoas a entender um pouco mais sobre aquilo que nos acompanha desde pequenininho, que é o nosso sono. A Maria Cecília chegou, a irmã do Moisés, né? Isso mesmo. Linda. E eu todo feliz, vovô da Maria Cecília e do Moisés. Ela é mundial? Há algum evento marcado para aqui, nossa região caririense? Isso, a Semana do Sono, ela existe no Brasil por conta do Dia Mundial do Sono, que acontece em março. E aqui no Brasil, a Academia Brasileira de Sono, ela estende para ser uma semana inteira para conscientizar a população sobre a importância de dormir bem. Porque às vezes o sono é a última coisa do nosso dia, não pelo fato de ser de noite, mas como prioridade. Então as pessoas vão estudar, vão brincar, vão jogar videogame, vão ficar com a esposa, com os filhos e deixa para dormir depois. Vão para festa, vão para vaquejada, vão para vigília, seja o que for, deixa para dormir depois. E nessa a gente vai se prejudicando ao longo da vida. Tem pessoas que dormem mal há muitos anos. E aí poucas pessoas sabem que o sono é tão importante. Você quer memorizar, você quer estudar e as coisas ficarem na sua cabeça? Basta dormir bem. Você quer ter os hormônios dentro de você, dentro da normalidade, o hormônio da saciedade, o hormônio do prazer? Basta dormir bem. Você quer ter imunidade, você quer tomar uma vacina, você não quer adoecer. No tempo da pandemia, as pessoas iam atrás de vitaminas, de tanta coisa, mas estavam dormindo mal. Tem que dormir bem para que as vacinas funcionem. Doenças cardiovasculares, diabetes, os hormônios, como eu já falei, concentração, humor, tudo isso passa pelo sono. Então o sono é muito mais do que só um descanso, não é só um recarregador de energia. O sono faz parte da vida da gente, como se fosse a base. Então a gente precisa estar dormindo bem para as outras coisas começarem a funcionar. Daí a importância da Semana do Sono. Aqui no Cariri, a gente vai ter 2 eventos oficiais da Semana do Sono. Se você digitar aí no Google, você coloca semanadosono.com.br, ou então pode colocar o Instagram da associação, que é AB Sono. Então vai encontrar lá algumas atividades pelo Brasil inteiro. Em Fortaleza vai ter uma atividade na segunda-feira, dia 28, e aqui no Juazeiro também. E no dia 29, que é uma terça-feira, se eu não me engano, também terá uma atividade em Fortaleza, um aqui no Cariri, né, já que a gente fala de Ceará. Vão ser atividades para pacientes de 2 ambulatórios que estão esperando consultas. O ambulatório da FMJ, da IDOMED FMJ, da Faculdade de Medicina de Juazeiro, e outra atividade é para os pacientes que estão aguardando consulta no ambulatório da Policlínica da UFCA. Então as pessoas que já estão lá aguardando consulta vão ter uma abordagem, tanto minha como dos meus alunos, para que possam receber essas orientações. Então vai ser uma manhã, vai ter um café da manhã para eles, vai ter essas orientações, vai ter atividades, vai ter uma pesquisa que eles vão fazer. São 2 atividades oficiais da Semana do Sono que a gente espera contribuir. Claro que a gente tem esperança de, no futuro, a gente ampliar. Quem sabe fazer essa mesma atividade num lugar maior, numa praça, num shopping, né? Então, tudo isso, no futuro, quem sabe a gente vai ampliando essa Semana do Sono até abranger, quem sabe aí, muitas pessoas aqui do Cariri. Doutor José Péricles, uma ouvinte falou que só dorme com remédio. Ela tem problema de tireoide, toma o remédio da tireoide. Ela quer saber se essa insônia é da tireoide, que não está bem controlada, e ela não se sente bem em tomar remédio todo dia. Parece que ela dorme bem com o remédio, mas queria se livrar dele. Tem pessoas que têm que usar realmente remédio a vida toda? Depende de cada caso. Exatamente. Pode ser que seja da tireoide? Pode sim, pode ser que seja da tireoide, o hipertireoidismo da insônia, só que eu acredito que sua tireoide deve estar controlada, porque no exame de sangue você colhe lá os exames, estando controlada, muito possivelmente não é da sua tireoide, não, é sim insônia. Então é interessante que você avalie.
Porque nem toda insônia é o que a gente chama de transtorno de insônia crônica. Então a gente até brinca, nem toda insônia é insônia. Pode ser que sua insônia seja de outro problema de saúde. Você disse que tem problema na tireoide, mas será que tem problema em outros órgãos, né? Então, anemia da insônia, gastrite da insônia, dores pelo corpo da insônia. Assim como existem vários transtornos do sono, que a gente até vai poder falar um pouco deles essa manhã. Mas tem o transtorno de insônia crônica, que tem pessoas que precisam usar o medicamento por muitos anos. Tem pessoas que não conseguem parar o medicamento, depende do remédio que a pessoa está usando. Existem outros transtornos do sono, que nem com remédio tem tratamento. Às vezes a gente reclama tanto de remédio, né? Só que tem transtorno do sono que nem remédio eu tenho para poder dar para o meu paciente, porque não existe, ainda não foi inventado. Então existem outras formas de tratamento que às vezes o paciente não gosta, mas tem que fazer. Então depende muito do que você tem. Será que é de outras doenças? Será que é algum transtorno do sono que ainda não foi diagnosticado? Então é interessante passar por algum especialista que goste dessa parte de sono, que para fazer uma boa avaliação, com o diagnóstico correto, aí é mais fácil de você fazer um tratamento por um certo tempo, parar e voltar a dormir bem sem precisar de remédio. Dr. José Péricles, a maioria das pessoas acham, isso é um consenso assim, leigo, que deve-se dormir 6, 7, 8 horas por dia. Existe essa quantidade de sono ideal ou depende da idade de cada pessoa? Legal. Ao longo da vida, a gente vai diminuindo a quantidade de horas de sono. Os bebezinhos precisam de muitas horas, mais de 14 horas de sono. As crianças de 1 a 2 anos também precisam aí de 12 a 14 horas de sono. Nos adultos, existe um estudo clássico de uma associação americana de medicina do sono, que epidemiologicamente, ou seja, da população geral, a gente sabe que os adultos precisam de 7 a 9 horas de sono, de 7 a 9 horas. Ou seja, em média, 8 horas de sono. Mas isso não quer dizer que eu tenho que obrigatoriamente dormir as 8 horas de sono, porque eu vi lá o doutor falando, eu vi no Fantástico, não. Cada pessoa vai dormir a quantidade de horas de sono que ela precisa. Eu gosto muito de brincar com calçado. Eu gosto muito de brincar com tamanho de camisa, Todo mundo chega na loja, eu quero uma camisa M, quero uma camisa G. Todo mundo vai lá na loja de sapato, eu quero um sapato 37, eu quero um sapato 28. Todo mundo sabe o que veste. Deveria ser assim com o sono. Não é assim. Quantas horas tu precisa? Aí a pessoa, eu acho que eu preciso de 6 horas, eu acho que preciso de 7, eu acho que preciso de 8. A gente deveria saber a quantidade de sono que nosso corpo precisa, porque ele nos diz. O corpo da gente fala. Na época que você estiver de férias, nas próximas vezes que você ficar de férias, tirando um pouquinho ali os primeiros dias, porque às vezes os primeiros dias das férias a gente está cansado, a gente dorme muito, né? A gente chama isso de rebote de sono. É aquele sono que chega no domingo e a pessoa vai acordar lá para perto de meio-dia, né? Então os primeiros dias você exclui. Mas ao longo das férias você começa a notar, não botar despertador para lhe acordar. De que horas eu durmo até que horas eu acordo. Isso vai começar a se repetir, vai começar a ser um padrão durante as férias. Aí você vai descobrir, não, durante as férias eu precisei de 7 horas e meia, quase todo dia eu estava me acordando desse jeito. Durante as férias eu estava dormindo 8 horas de sono durante as férias. Pronto, essa é a quantidade de sono que o teu corpo precisa. Cada corpo vai ter uma quantidade correta, que ele acha adequado. Então, cabe a gente a repetir isso ao longo do ano. Não adianta dormir muito durante as férias e dormir pouco durante o ano, porque durante o ano eu tenho que acordar cedo para trabalhar, aí eu fico na televisão, aí eu fico com meus filhos. A gente precisa se organizar. O tema da Semana do Sono, inclusive, é Semana do Sono 2025, faça a saúde do sono uma prioridade. Então esse é o lema, né, da campanha, o tema. Então a gente pede que o sono tenha uma visão melhor da sociedade. As pessoas tenham um carinho melhor da sociedade. Então se eu sei a quantidade de horas de sono, vamos repetir essa quantidade de horas de sono ao longo do ano. Eu aposto que sua saúde vai melhorar, o seu humor vai melhorar, o seu desempenho, a memória vai melhorar. Então a gente precisa realmente conhecer quanto tempo de sono o nosso corpo precisa e repetir aí ao longo do ano. Muito bem, a Semana do Sono, de 14 a 20 de março. Hoje, o especialista, o médico do sono, também psiquiatra, Dr. José Péricles, vou perguntar agora para ele, por que existe insônia? Por que é que tem gente que dorme muito e gente que dorme pouco? Outra coisa,
A insônia. É só a insônia mesmo, a dificuldade de dormir, ou a pessoa sente outras coisas misturadas já porque não dorme bem? Bacana. No transtorno de insônia crônica, nós temos um estudo clássico que a gente chama de fatores dos 3 Ps. Eu tenho fatores predisponentes, ou seja, antes da insônia chegar, eu já tinha alguma coisa no meu corpo, seja uma genética, meus pais dormiam mal, meus irmãos, meus tios dormiam mal, seja fatores endocrinológicos. Então, antes da insônia chegar, eu já tinha, vamos dizer assim, um terreno preparado para eu ter insônia. Existem os fatores precipitantes. Os fatores precipitantes é aquilo que acontece naquele momento que vai desencadear a insônia. Então, eu posso ter um estresse, eu posso ter uma morte na família, eu posso ter um luto, eu posso ter um evento, perder o emprego, brigar com a esposa, acontecer alguma coisa. É como se fosse um gatilho. Nesse fator, existe um gatilho para a insônia começar. Quase sempre é assim. O fator precipitante, o paciente já tinha algo para lhe dar insônia. O gatilho, até que depois a gente tem os fatores perpetuadores. São aquelas coisas que mantêm a insônia no paciente. Então, hábitos inadequados. Quando eu estava vindo para o programa, eu vi você comentando sobre as coisas erradas que às vezes a gente faz, que a higiene do sono pode corrigir, não tomar café muito, né, ao longo do dia, não ficar na cama por muito tempo, fazer exercício físico, ou seja, o sedentarismo atrapalhar a insônia. Então, tudo isso daí são os fatores perpetuadores. Então, em resumo, eu já tenho um arcabouço pronto no meu corpo para um dia eu desenvolver insônia, eu tenho um gatilho em certo momento e eu tenho os fatores perpetuadores. Essa é a teoria mais clássica que justifica o transtorno de insônia crônica. Quanto aos sintomas, realmente, não é apenas à noite, não. A gente tem sintomas noturnos e sintomas diurnos durante o dia da insônia. Os sintomas noturnos são aqueles que as pessoas sabem, mas na verdade nem todo mundo sabe. Existem 3 tipos de insônia clássicas. Existe a insônia que a gente chama de insônia inicial, que é aquela demora para pegar no sono. A pessoa demora mais do que 20 minutos, meia hora, 1 hora para começar a dormir. Existe a insônia de manutenção. São aquelas pessoas que acordam mais do que 2 vezes pela madrugada. Então tem pessoas que acordam 5, 6, 7, 8 vezes pela madrugada. E isso é a insônia de manutenção. E existe uma insônia que a gente chama de despertar precoce, que é aquela pessoa que até dorme de madrugada, mas quando dá, 3 da manhã, 4 da manhã, mais cedo do que o normal ela está acordando. Então, 3 tipos de insônia. Para cada tipo de insônia desse, vai ter um tratamento diferente. Seja com remédios, seja com técnicas da TCCI, que é a terapia cognitiva para insônia. Existem também sintomas diurnos. Quem tem insônia sofre durante o dia. Sofre com falta de concentração, sofre com irritação, sofre com impaciência, sofre com baixa produtividade. Quando é um adolescente, as notas começam a cair. Quando é um adulto, ele não desempenha lá as funções do trabalho dele. Sofre com lentidão, sofre, enfim, existem sintomas diurnos que muito presentes, cefaleia, dor de cabeça. Então existem sintomas tanto de noite quanto do dia da insônia. E aí cabe o paciente a prestar atenção. Será que essa insônia que eu estou tendo hoje é uma insônia bobinha? É uma insônia que me atrapalha ali 1, 2 vezes na semana, mas não tem um impacto no outro dia? Essa insônia talvez você não precise procurar o médico. Se você fizer aí essas medidas, né, que a gente comentou hoje da higiene do sono, pode ser que você melhore. Mas será que essa minha insônia está acontecendo mais do que 3 vezes na semana? No outro dia está me deixando com impaciência, está me deixando sonolento, está me deixando com dor de cabeça? É interessante procurar o especialista em sono. Muito bem, hoje a gente está sabendo, está aprendendo tudo sobre sono, insônia, depois ele vai falar sobre dormir demais também. Mas você falou aí, Dr. José Péricles, que tem tratamento para cada tipo dessas insônias que você mencionou. Mas tem um tratamento padrão assim, por exemplo, um remédio para uma insônia específica e outro para induzir o sono, porque tem gente que se queixa que demora a chegar ao sono. Ou não tem esse medicamento para todo mundo? Realmente depende de cada causa. Isso. Na verdade, para transtorno de insônia crônica, o melhor tratamento nem remédio é. O tratamento padrão ouro, o que tem de melhor para o tratamento do transtorno de insônia crônica, é um tipo de terapia que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental para insônia, TCCI. É um tipo de terapia estruturada, então é como se fosse um passo a passo,
que a psicóloga vai fazer com o paciente para ele voltar a dormir bem, e é um tipo de terapia curto. Em teoria, de 6 a 8 semanas já é para se encerrar. Infelizmente, tem poucos lugares no Brasil que tem, principalmente aqui no Nordeste. Aqui no Cariri mesmo, infelizmente, não tem nenhum profissional ainda que faz esse tipo de terapia, TCCI. Então, aqui o pessoal do Cariri precisa fazer essa terapia à distância, por videochamada. Mas essa é a melhor de todas, é o padrão ouro. Quando não há disponibilidade da TCCI, desse tipo de terapia que eu falei, aí sim precisa de remédio. E sim, existem medicamentos específicos. Tem medicamento que vai atuar apenas no início do sono, ou seja, só para induzir o paciente que tem transtorno de insônia inicial. Vão ter remédios que não é bom para pegar no sono. A gente até brinca, não derruba, né? não dá sono logo. Então vão ter remédios que vão fazer efeito pela madrugada. Então aquele paciente que tem insônia de manutenção, ele acorda muitas vezes de madrugada, ou acorda mais cedo do que o normal, que é o despertar precoce, ele vai se beneficiar desse medicamento específico, que só faz efeito pela madrugada. Então, ao longo dos anos, a indústria, né, os cientistas foram inventando tipos de remédios diferentes, porque a gente foi vendo que as insônias não são iguais, elas têm diferenças. E aí, mecanismos de ação diferentes do remédio vai fazer o especialista acertar no teu caso. Porque senão fica um jogo sem ganhador. Fica remédio igual para todo mundo, acaba que o paciente vai ter malefícios, como acordar sonolento, acordar com ressaca. Isso não é bom. O médico sabendo trabalhar com o remédio, aí fica muito fácil, porque o paciente vai tomar, não vai acordar ruim, não vai ter dependência, vai ter uma boa produtividade no outro dia. Se tiver acesso a esse tipo de terapia, daqui a pouco ele não vai mais precisar tomar e vai voltar a dormir bem, como sempre foi. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, Semana do Sono 2025. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações, dicas do Dr. José Péricles, médico psiquiatra, médico do sono. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Mês de março, várias campanhas, entre elas Dia Mundial do Sono, Semana do Sono no Brasil, 14 a 20 de março. Presença do médico do sono, Dr. José Péricles, ele também é psiquiatra e está aqui falando sobre esse tema tão importante. Tem já diversas perguntas escritas e de áudio. Vamos ouvir o áudio? Bom dia, todos aí da rádio, Socorro aqui de Crato. Doutor, tem um apresentador da TV Diário que eu gosto de assistir o programa dele, que ele diz que não tem remédio que faça ele dormir. Ele diz que já sabe que não vai dormir nunca. Bom dia, doutor. Sou eu de novo, Socorro aqui de Crato. É mesmo, doutor. O que o senhor está falando é toda verdade. Eu não tenho mau humor com quase nada, mas são duas coisas que me deixam de mau humor. Aliás, 3. Se eu tiver com sono e se eu ver maus tratos contra animais ou se eu ver filhos maus tratando os pais. Legal, muito obrigado pela pergunta. Realmente, a insônia dá essa irritação, sonolência, dor de cabeça, tudo isso é o que a gente chama de sintomas diurnos da insônia. Ou seja, a insônia não é só um problema da noite, é um problema do dia também. Quanto ao apresentador de televisão, né, que você contou, que ele falou que não dorme por nada, passa as noites em claro, né? Muito possivelmente não seja verdade, ele dorme sim, pode não dormir um sono de qualidade, aquele sono gostoso, aquele sono profundo. E aí realmente carece de uma boa avaliação. Será se ele foi no médico especialista em sono? Será se ele só foi nos médicos que acabam não conhecendo tanto esse assunto? Existe uma condição de saúde que ela é uma situação bem específica. A gente chama de má percepção do sono. São pessoas que dormem durante a noite, não um sono tão profundo, mas dormem
por muitas quantidades de horas de sono, mas no outro dia eles falam que não dormem. Juram, a gente até brinca, jura de pé junto, né? Fala mesmo que não dorme por nada, mesmo tendo dormido a noite toda. E fica um conflito dentro de casa, porque a esposa fala isso e o marido flagra ela dormindo. Ou então o contrário, muitos amigos dizendo, não, cara, você dormiu a noite toda, e a pessoa, não, eu tenho certeza, porque eu escutei tudo durante a noite, então eu não dormi. Então essa má percepção do sono deixa o paciente confuso, deixa o paciente com raiva, porque todo mundo fala que ele está dormindo, sendo que o sono dele é tão superficial, qualquer coisinha realmente faz ele acordar por alguns segundos, que a impressão que ele tem é que ele não dorme nada por meses. É uma condição de saúde específica, eu já peguei vários casos, inclusive aqui no Cariri, tem tratamento, embora o tratamento não tão fácil, porque o paciente precisa aprofundar mais o sono, precisa conscientizar que está dormindo, precisa ter aquele acesso à terapia cognitiva, e nem todo mundo consegue ter acesso a esse tipo de tratamento. Então talvez seja isso que aconteça com esse apresentador que você falou. Ele tem um quadro de má percepção do sono, mesmo dormindo, ele acredita muito que não dorme nada. Dicas de saúde, Semana do Sono em março 14 a dia 20. Médico do sono, Dr. José Péricles. A nossa ouvinte Débora, Dr. José Péricles, ela diz que é extremamente importante, claro, o sono em nossas vidas. Quando ela teve a bebê dela há 4 meses, aliás, até os 4 meses de idade, praticamente ela, Débora, não dormia. Ela vivia com crise de enxaqueca, cansada, chorosa, mas as pessoas não compreendem, acham que é até frescura. Queria que você comentasse sobre isso. Débora, muito obrigado pelo comentário. Débora, eu estou passando o que você está passando, viu? Eu estou com recém-nascida também. A Cecília, né, como a gente comentou, ela nasceu há 2 dias, então dormi mal no primeiro dia, dormi mal de ontem para hoje. Então eu estou aqui, como a gente brinca, né, na força da coragem, né, só com muita fé em Deus para estar aqui, mas estou com muita sonolência, estou com dor de cabeça, a velocidade de pensamento não é a mesma, a pessoa se sente mais lento pelo fato de não ter dormido. Isso daí, Débora, é o que a gente chama de privação do sono. Na privação do sono, o corpo queria dormir, mas a gente não deixou. Não deixou porque tinha recém-nascida, a gente precisava cuidar dela. Não deixou porque tinha um trabalho da faculdade para fazer. Não deixou porque estava doente, né? A gente fica doente, com febre, e a gente não deu a oportunidade para o nosso corpo dormir. A privação do sono, Débora, na verdade, é o maior problema de sono que a gente tem hoje na sociedade. Mais do que insônia, mais do que apneia, mais do que síndrome das pernas inquietas, mais do que má percepção do sono, que a gente conversou há pouco tempo, a privação do sono é um mal da nossa sociedade. Nós estamos conectados o tempo todo. Quem não vai deitar com o celular na mão? Quem não vai deitar com a televisão ligada? Isso antigamente não existia. No tempo dos nossos avós, não tinha televisão com tão facilidade. A televisão era na sala, né? As pessoas iam para o quarto para dormir. Celular, então, quem é que ia imaginar há 10 anos atrás, pouco tempo, né? Há 20 anos atrás, que a gente ia poder ter acesso a nossos amigos, ao futebol, ao vídeo, ao filme, na palma da mão. Então as pessoas estão com hábitos inadequados em relação ao sono. O celular realmente veio para escancarar tudo isso, mas antigamente já existia. As pessoas já iam para a cama para papear, para ficar no telefone, para não dormir. As pessoas às vezes levam alimentos para a cama, comem na cama, ficam com os filhos na cama, enfim. A cama se tornou um espaço de convívio, de passar muito tempo lá, sem o objetivo principal, que seria dormir, ou então com o objetivo principal diminuído. Então a privação do sono é o maior problema de saúde do sono que a gente tem hoje, gera tudo isso que você está sentindo, Débora. É importante a gente voltar a dormir bem, dar oportunidade para o nosso corpo ter de dormir. Eu sei que é difícil, né, por conta do recém-nascido, mas assim que esses períodos iniciais forem embora, deixar o nosso corpo dormir. E deixar o nosso corpo dormir a quantidade que ele precisa. Que é aquela história que a gente conversou no início, né? Todas as pessoas deveriam saber a quantidade de sono ideal e respeitar. Ter a saúde do sono como prioridade. Já a nossa ouvinte, a Nina, ela deseja bom dia para você também, Nina. Ela pergunta ao Dr. José Péricles sobre o remédio Amitril. Ela está tomando há 2 dias, mas ele não fez efeito. Ao contrário, ao invés de dormir com ele, ele faz retirar o sono dela.
É normal no começo isso acontecer, doutor José Péricles? Bom dia, Nina, tudo bem? Muito obrigado pela pergunta. Nina, o Amitril é um dos medicamentos que a gente mais prescreve para o transtorno de insônia crônica. Ele é bem interessante, tanto para o início do sono como para manutenção. Geralmente dose baixa a gente usa. Só que é aquela coisa, o medicamento não é perfeito. E ele pode ser que não seja para você. Talvez no seu corpo ele não está reagindo da mesma forma. A primeira coisa é saber qual o diagnóstico. Se for transtorno de insônia crônica, o Amitril não é a melhor opção, porque tem a TCCI, Terapia Cognitiva para Insônia, que mais uma vez ainda não tem aqui no Cariri e teria que ser à distância. Quando não tem, aí sim, o medicamento, alguns outros, e o Amitril está dentro desse grupo. Mas pode ser que você nem sequer tenha transtorno de insônia crônica. Pode ser que você tenha outro diagnóstico. Aí realmente só com o médico que goste dessa parte de sono para poder te ajudar nessa parte. De toda forma, como o medicamento não está te ajudando, 2 dias é um tempo relativamente suficiente para a gente saber se o medicamento vai te ajudar. É interessante que você volte para o médico prescritor para falar isso. É interessante que você volte para o mesmo. Olha, doutor, eu tomei aqui 2, 4 dias e não estou dormindo bem de forma alguma, então é interessante você mudar o remédio, ver se consegue esse tipo de terapia chamada TCCI, não sei, tá? 2 dias é um pouco suficiente sim para você saber, e existem outras opções, não desista, existem outras opções, quem sabe daqui a pouco você está dormindo bem, e pedir para retirar depois, né? Não retire o remédio sozinha, consulte com o médico para que você daqui a pouco possa voltar a dormir bem, sem precisar de remédio. Já a nossa amiga ouvinte, Aninha, desejando bom dia para você também, Aninha. Ela está na escuta, parabenizando esse excelente momento e queria saber se tem algum profissional da equipe dessa Semana do Sono com disponibilidade para fazer uma palestra para os alunos dos cursos da saúde do SENAC em Juazeiro. Ah, legal. E deixou o telefone, né? Ah, bacana, Aninha. Olha, vamos organizar, viu? Eu vou pegar o telefone, vou mandar uma mensagem, tá bom? E aí, quem sabe dá certo. A gente se reunir com o pessoal, a gente gosta muito de conversar. Tomara que dê certo. Pronto, eu vou mandar o telefone, viu, Aninha? Para o Dr. José Péricles, para vocês combinarem. Se puder ser presencial ou online, ele vai lhe dizer, viu? Bem direitinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, eu vou fazer uma pergunta. Os roncos que é motivo de brincadeira, motivo de gargalhadas, pode estar, vamos dizer assim, sendo um sinal de algo grave. Eu gostaria que você falasse do ronco e falasse da apneia do sono, esses 2 problemas que pode ser a apneia do sono, uma das manifestações, né, o ronco. Legal. O ronco realmente ele está presente em muitas pessoas, né? Não só nos adultos, nas criancinhas também, e tem muitas causas. Nas criancinhas, as causas principais são causas que atrapalham a passagem do ar, estruturas anatômicas que atrapalham a passagem do ar. A gente lembra da adenoide, a gente lembra de outras estruturas, como amígdalas. Então, às vezes o pacientezinho opera, né, com o cirurgião e melhora. Nos adultos, o negócio já fica um pouquinho mais complicado, porque existem mais causas do ronco. Pode ser um problema no nariz, pode ser um problema na garganta, pode ser um problema anatômico do tipo uma obstrução mais grave, câncer, seja o que for. Mas aí, nos adultos, a maioria deles que tem o ronco também possuem uma doença chamada de apneia do sono. 32% da população de São Paulo adulta tem apneia do sono. Então a gente pode meio que transpor isso tudo nível Brasil, porque quem já morou em São Paulo ou conhece pessoas que moram em São Paulo sabe que em São Paulo tem muita gente do Brasil todo, né? Então a gente imagina que 32%, quem sabe do Brasil, tem apneia. E um dos sintomas de apneia é o ronco. Então, por isso que a gente imagina que o ronco é presente nos adultos, boa parte deles, talvez a maior parte deles, esteja vinculado à apneia do sono. A apneia do sono é uma doença muito comum, como já foi falada. A apneia do sono causa repercussões no corpo durante toda uma vida. Durante a apneia do sono, durante a apneia, um evento de apneia, o paciente diminui a passagem do ar por uma estrutura chamada de orofaringe, fica atrás da boca da pessoa, então o ar fica com dificuldade de passar. É por isso que tem um barulho do ronco, da manifestação de vibrar essa gargantinha, essa orofaringe, causando esse barulho desconfortável do ronco. Então,
a dificuldade do ar passar faz também a gente respirar com uma qualidade menor. Entra menos oxigênio dentro do nosso corpo. Então acaba que esse fenômeno, né, do oxigênio baixo, a gente chama de hipóxia, atrapalha o coração. Porque o coração precisa trabalhar durante o dia, mas o coração também precisa trabalhar de noite. Então as pessoas que têm apneia do sono têm o coração um pouco mais cansadinho. Ao longo de anos, de décadas de apneia do sono, você pode ter hipertensão, pressão alta, você pode ter arritmias cardíacas, você pode sofrer de problemas cardíacos e também metabólicos. Então a apneia do sono atrapalha não só no dia, por conta do ronco, mas também ao longo dos anos. Outros sintomas de apneia, sonolência diurna. Então tem muitos pacientes que têm um sono maior do que o normal. Então a gente hoje falou muito sobre insônia. Mas uma das causas de sonolência, o paciente tem muito sono, 10 horas de sono, 11 horas de sono, pode ser que seja apneia. O paciente tem uma qualidade de sono baixa, por conta da apneia, por conta dessas paradas na respiração, oxigena menos o cérebro, o corpo, então você vai precisar de mais horas para dormir. E de dia você vai estar sonolento também. Você está lá tentando trabalhar e com a sensação de cansaço, querendo ficar deitado o tempo todo e cochila com facilidade. Então a apneia do sono dá ronco, dá sonolência diurna, falta de concentração, irritação. Então sonolência diurna pode causar todos esses problemas. É um problema de saúde grande, né? Muita gente possui. Não existe remédio, né? A gente até comentou mais cedo, né? Então a apneia é um dos tratamentos que nem remédio tem. Então o paciente precisa fazer alguns tipos de procedimento para corrigir a apneia, mas quando corrige a apneia é outra coisa. O paciente tem uma expectativa de vida melhor, o coração acalma, né? Fica mais tranquilo, o paciente acorda mais disposto, tem uma memória melhor. Quando o tratamento da apneia do sono dá certo, o paciente considera assim uma nova página da vida dele, porque realmente ele se desenvolve com muito mais facilidade na correção da apneia. Muito bem. E a apneia do sono tem repercussões, né? Parece que pode causar problemas cardiovasculares, não é isso? Exatamente. O que está bem estabelecido hoje em dia é a hipertensão, a arritmia cardíaca, do tipo fibrilação atrial, é um tipo específico de arritmia, morte súbita, AVC. São os 4 problemas de saúde que está muito bem estabelecido pela literatura. A gente chama assim, uma literatura científica robusta. Então são muitos estudos com milhares de pessoas. Que a apneia do sono, principalmente do tipo moderada e grave, não é toda a apneia também. Moderada e grave aumenta a chance de AVC, fibrilação atrial, hipertensão, morte súbita. Mas tem se estudado a apneia com várias outras doenças. Não tem uma associação tão forte ainda, mas muito possivelmente a apneia também aumenta a chance de obesidade, de diabetes, de depressão. Então tem se feito novos estudos, mas os cardíacos mesmo é o que a gente tem mais certeza de acontecer em pacientes apneicos por muitos anos. Muito bem. Pois vamos conhecer tudo isso. Você falou que tem essa apneia do sono, mas ela é o único distúrbio importante em relação à insônia, ou tem outros também que você pode dizer aos ouvintes da FM Padre Cícero? Exato. Existem muitos outros. Existe um manual que tem todos os problemas relacionados ao sono. Daí a importância do que existe essa área chamada de medicina do sono. Tem pouca gente que sabe que existe a medicina do sono. A medicina do sono é o médico que gosta de sono e vai se aprofundar apenas nos transtornos do sono. Porque para a população geral, insônia é insônia. Eu estou dormindo mal, eu vou tomar um remédio e pronto, e acabou. Não é assim. A medicina do sono verifica que a gente tem muito mais do que só a insônia. A insônia, na verdade, pode ser só um sintoma de uma doença. Por exemplo, tem pessoas que têm apneia do sono que não ronca, não tem tanta sonolência diurna, mas ficam acordando muito pela madrugada. Então imagina, você tomar um remédio para uma coisa que nem tratamento com remédio que é a apneia, né? Então o sintoma de apneia nessa pessoa é acordar muito pela madrugada. Então você vai tomar um remédio que não vai resolver. Você vai tomar errado, né? Então a apneia do sono tem isso. Existe outra condição de saúde que a gente chama de síndrome de Williams-Ekman, também chamada de síndrome das pernas inquietas. Na síndrome das pernas inquietas, o paciente tem um desconforto, tem uma gastura, tem uma coisa esquisita
nas pernas, principalmente nas panturrilhas. Então o paciente precisa fazer massagem, o paciente precisa se levantar da cama para o sono chegar. Olha que interessante, né? Então o paciente precisa se mexer para que o sono chegue. Isso não é bom, é desconfortável, demora muito para pegar no sono, é um transtorno de sono. Pouca gente conhece, né? Existe um transtorno de sono chamado de atraso da fase do sono. São pessoas que vão dormir tarde, então parece insônia, o paciente vai querer tomar remédio, o médico vai prescrever, mas vai prescrever de forma errada, porque o ciclo do paciente é que está alterado. Ele dorme tarde, mas ele também acorda tarde. É diferente do paciente que tem insônia. O paciente que tem insônia, ele dorme tarde, mas ele acorda na mesma hora. Tem paciente que tem insônia que diz assim, que acorda, olha doutor, eu acordo 6 da manhã, mas eu acordo com raiva, porque eu demorei muito para pegar no sono, mas eu acordei nas mesmas 6, 7 da manhã que eu sempre acordo todo dia. É diferente desse outro tipo de transtorno do sono que a gente chama de atraso da fase. O paciente dorme tarde e acorda tarde. O tratamento não é com esses remédios comuns que a gente escuta falar. Aí vai ter a apneia do sono, vai ter a má percepção do sono, vai ter doenças mais raras como narcolepsia ou síndrome da sonolência, hipersonolência idiopática, né? Que são doenças que a gente vai precisar de exames mais aprofundados. Então, o leque de doenças relacionadas ao sono que a população geral não conhece. Uma dica é, você tem um problema relacionado ao sono, tenta mexer ali no seu dia a dia, vê que o problema de sono está muito grande, procurar o médico geral. Se o médico geral não está conseguindo te ajudar muito, o tratamento está ajudando, mas você acorda sonolenta, você acorda com ressaca, pode ser que seja interessante você procurar o especialista em sono, o especialista em medicina do sono, que existem alguns, né? Então, quando você vê que o teu caso é mais complexo do que a maioria da população, é interessante procurar não só o médico comum, né, o médico geral, mas o médico especialista em sono. Exatamente. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais Semana do Sono com o psiquiatra médico do sono, Dr. José Péricles. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero. O Semana do Sono quer dizer 14 a 20 de março, devido ao Dia Mundial do Sono. E aqui no Cariri, o Dr. José Péricles, médico do sono, residência em sono na USP, São Paulo, está coordenando esse movimento aqui no Cariri, divulgando a medicina do sono, que é tão importante. E o pessoal participando, fazendo pergunta. Tem outra pergunta aqui. É a Lu Silva. Ela deseja bom dia para você também, Lu. Parabéns pelo belíssimo programa que promove saúde. Obrigado. Quem dorme muito e mesmo assim acorda com a sensação de cansaço, não é normal, Dr. José Péricles? Isso não é normal. Você dormir durante a noite, você deveria acordar bem. Isso, pelo menos em teoria, né? Então, o que será que está acontecendo? A primeira coisa que eu penso é, será que a quantidade de horas que você está dormindo é o que o seu corpo precisa? Você pode comparar isso com os finais de semana, quando você não bota o despertador. Não sei se você tem que trabalhar, acorda mais cedo do que o normal. Tem um fenômeno muito comum hoje em dia, que são as pessoas que querem fazer caminhadas durante a manhã, logo cedinho, porque viu aí na televisão que é importante, e realmente é importante mesmo a gente fazer atividade física. Só que tem pessoas que estão deixando de dormir para acordar muito cedo, e aí faz a caminhada, faz o que for, só que passa o dia sonolento, porque foi fazer caminhada e tirou aí 1 a 2 horas do sono normal, que não é bom. Caminhadas nas primeiras horas da manhã são muito boas para pessoas matutinas. São aquelas pessoas que gostam muito da manhã, que eu estou na frente de um deles, né? O meu pai, ele acorda muito cedo para ir fazer a caminhada dele de manhã para academia. Deus me livre eu fazer isso. Eu não consigo, né? Porque eu não sou uma pessoa matutina. Existem as pessoas que a gente chama de intermediárias, que é a maioria da população, e existem os vespertinos. Vespertinos são aquelas pessoas que preferem a noite. Não rendem nada de manhã cedo, mas rendem muito à noite. Então isso é o que a gente chama de ritmo, né? Então a gente precisa respeitar nosso ritmo, é a primeira coisa que eu penso para você. Será se a quantidade de horas de sono é adequada ou não?
Outra coisa que eu penso, será se você tem um problema do sono, algum transtorno de sono sem diagnóstico? Então, a gente comentou há pouco tempo que existe um problema de saúde chamado de síndrome das pernas inquietas. Na síndrome das pernas inquietas, o paciente fica mexendo as perninhas e não aprofunda o sono. E aí, não aprofunda no sono, no outro dia o paciente está sonolento. A apneia do sono é uma doença muito comum. Então, os homens são mais roncadores. Então aí chama a atenção. Mas as mulheres não. As mulheres roncam menos, tendo apneia. As mulheres são mais sonolentas. A gente chama isso de fenótipos. Então tem populações que vai ter sintomas de apneia de um jeito e outras populações vão ser de outro jeito. Então as mulheres são mais sonolentas. Será se você não tem apneia? Será se você... esses anos todos, né, dormindo assim, acordando mal, precisando dormir por mais tempo, será se não é uma apneia sem diagnóstico? E aí só fazendo o exame do sono, chamado de polissonografia, para poder descobrir. Uso de remédio. Então, às vezes a gente está usando um medicamento que serve para pressão, que serve para tireoide, que não deixa a gente aprofundar o sono. A gente acorda muito pela madrugada mesmo sem perceber. Isso também deixa a gente sonolento no outro dia. Enfim, existem muitas possibilidades. Ou seja, é como se fosse um jogo de detetive. Então tem que realmente verificar as arestas, os cuidados, ver como é que está teu dia a dia, ver se você está cochilando de dia, isso acontece muito. O paciente cochila de dia, aí de noite precisa dormir mais, não dorme, acorda sonolento. Então precisa fazer uma verificação de todos os hábitos relacionados ao sono, todos os remédios que você toma, fazer um aprofundamento para saber por que você não está acordando disposta como deveria estar. Então a avaliação, como Exato. O Dr. José Péricles falou, né? A avaliação significa uma consulta e às vezes esse exame de polissonografia e outros também. Avaliação até para saber se não tem nenhuma doença em outra parte do corpo, né? Doença sistêmica, doença que atinge várias partes do corpo. Tem uma situação de uma pessoa que diz que por ter refluxo, sente falta de ar de noite. Acorda sufocado, uma confusão, a pessoa se assusta. Mas os parentes dizem assim, tudo bem, ela pode ter esse tal de refluxo, mas ela é uma pessoa muito nervosa. E ela ronca muito. Aí eu fico na dúvida. O que se faz essa pessoa ter essa crise? Parece crise de pânico. Sim. É o refluxo? É o transtorno do pânico? Ou é a apneia do sono? Como diferenciar essas três coisas na mesma pessoa? Ou são os três juntos. Ou são os três juntos. Pode acontecer, né? Realmente, isso tudo a gente chama na medicina de diagnósticos diferenciais, né? Então, são sintomas que são parecidos, são realmente muito semelhantes. Confunde o médico, confunde o paciente, e porque fazem parte de 3 ou mais doenças diferentes. Então, acordar de madrugada com um sufoco pode ser que seja do refluxo. Quando o ácido no estômago sobe ali para a garganta, dá essa sensação ruim e o paciente acorda. Pode ser que seja refluxo mesmo. A apneia do sono é diferente, não é o ácido do estômago não, mas é a garganta que fecha assim de madrugada, né? Um evento de apneia diminui mais do que 90% do fluxo do ar. A sensação é muito parecida. Às vezes o paciente que tem refluxo, não necessariamente ele sente aquele ácido não, sente aquela queimação. Ele sente só a falta de ar mesmo, que é parecido com o refluxo. Só que aí, para complicar mais ainda tem um pânico, né? O paciente acorda num episódio de pânico, não necessariamente ele tem a síndrome do pânico, o transtorno de pânico, mas ele acorda com um desespero. Então, são sintomas muito parecidos, só que tem diferenças. Então, no refluxo, o paciente, ele não vai ter todos os dias, pode ser até que ele tenha, né, com um refluxo mais complicado, não vai ter todos os dias. Na apneia não, na apneia é praticamente diário que ele vai ter tudo isso. A sensação de gastura, a sensação de mal-estar no refluxo, ela existe, já não vai existir na apneia. O paciente que acorda pela madrugada com isso, no outro dia ele não vai ter sensação de má digestão, nada disso, diferente do paciente que tem refluxo. No pânico, o paciente ele pode ter episódio de pânico pela madrugada, confundindo com refluxo, confundindo com a apneia. Mas o paciente com episódio de pânico, ele vai ter outros episódios de pânico durante o dia. Também é de se considerar. Pode ser que o paciente tenha realmente 2 tipos ao mesmo tempo, pode ser que seja um desses aí.
Então, realmente cabe ao médico ir diferenciando com tudo isso que eu falei, com os sintomas diurnos, com os sintomas noturnos. Para a apneia é um pouco mais fácil, porque existe um exame muito específico para a apneia, que é a polissonografia. Então, se o médico ou o paciente está desconfiado se ele tem ou não tem apneia por conta dessa sensação de falta de ar de madrugada, é simples. Basta fazer o exame do sono que vai flagrar. O exame do sono realmente ele é objetivo. Ele é um exame que vai realmente mostrar se aquela falta de ar é mesmo da apneia. Se der negativo para a apneia, aí não. É mais fácil de ser refluxo, é mais fácil de ser episódio de pânico. Aí vai precisar da diferenciação dos sintomas diurnos, dos sintomas do dia, para saber se é um ou outro, ou se são os dois. Já havia acontecendo os dois também em muitas pessoas, e existe tratamento, tem como melhorar. A nossa ouvinte Damiana, ela diz que foi diagnosticada com síndrome de Burnout. Ela toma remédios para dormir e até chega a dormir, porém às 3 da manhã ela acorda e não consegue mais dormir. Aí ela pergunta se pode ser por conta dessa síndrome de Burnout, se ela deve voltar ao médico que prescreveu os remédios. Isso, muito bom. Isso que você está tendo é o que a gente chama de despertar precoce. Você dorme a noite toda depois aí do tratamento, mas ainda acorda mais cedo do que o normal. E está acordando bem cedo mesmo, 3 da manhã. Então é interessante que você volte sim. No burnout, né, no burnout, você pode ter esses problemas relacionados ao sono, faz parte ali do quadro do paciente. Isso também se você já não tiver tido um episódio depressivo. Porque tem muitos pacientes que têm a síndrome de burnout, sendo que o paciente também está deprimido ao mesmo tempo. Então, na depressão, um dos critérios da depressão também é insônia. Então, é normal que um paciente deprimido também sofra de insônia. E uma coisa muito grave relacionada à insônia. Primeiro das coisas é que a insônia dificulta o paciente a melhorar. Então, se você está deprimido, e aí a gente pode incluir o burnout também, você se manter com insônia vai ficar mais difícil de você se curar da causa principal, que seria o burnout / transtorno depressivo maior. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você pode contribuir essa insônia para você ter uma recidiva, você ter uma recaída. Já pensou você melhorar, mas continuar dormindo mal? Além do desconforto de estar dormindo mal, esse dormir mal pode puxar, pode antecipar uma recaída, seja do burnout ou da depressão. Então, voltar para o médico realmente é fundamental. Pessoas que têm problema de saúde mental precisam dormir bem. É um alívio, né, para a mente da gente e contribui para que a gente não tenha recaídas do quadro principal de saúde mental. Muito bem. Dr. José Péricles, essa campanha, vamos dizer assim, essa semana do sono, tem objetivos específicos ou é só conscientizar mesmo as pessoas para conhecerem a medicina do sono, que ela é ainda relativamente desconhecida, principalmente no meio leigo? Ou tem objetivos específicos? Isso, tem esse objetivo principal é da conscientização, e não só de conhecer os transtornos do sono, o tema principal desse ano é a saúde do sono como prioridade, também de conhecer de outras áreas do sono. Existe dentista do sono, são dentistas do sono, tem fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim, outros profissionais também. Mas tem outro objetivo que é uma pesquisa que a gente faz com as pessoas. Eles divulgam o resultado dessas pesquisas todos os anos e é uma pesquisa epidemiológica, né? Você vai ver a quantidade de pessoas no Brasil que faz uso de remédio, que não faz, que dorme bem, que não dorme. Então essa pesquisa serve para todo ano a gente renovar esse arcabouço aí, esse cenário que a gente tem do Brasil. Como a Semana do Sono está em muitos lugares, praticamente todos os estados do Brasil tem, então dá para a gente ter um recorte até por estado, até por região. Então o interessante da Semana do Sono é isso, não só a conscientização, mas também essa pesquisa aí a nível nacional, para a gente conhecer mesmo a nossa população em relação ao sono. Infelizmente já estamos chegando nos últimos momentos da nossa entrevista, mas eu gostaria que o Dr. José Péricles repetisse algumas dicas que ele deu para uma boa noite de sono, que talvez algumas pessoas não acompanhou desde o começo, né? E essas dicas são importantes porque
nem todo mundo vai para o médico de sono amanhã, nem essa semana e talvez nem esse mês. Deveria ir, porque é uma especialidade médica, como é o cardiologista, como é o pneumologista, o gastro, o ortopedista, tem o médico do sono. Mas essas dicas às vezes ajudam e às vezes já resolve. Quando não resolve, a pessoa deve procurar realmente o especialista médico do sono. Então, se você puder repetir aquelas dicas que você falou, é muito importante para os ouvintes. Legal. São realmente hábitos saudáveis que os pesquisadores começaram a notar que quando as pessoas fazem, a chance de voltar a dormir bem é muito grande. Claro que elas não são tratamento para nada. Então, pode ser que você faça tudo isso e continue dormindo mal. É hora de procurar ajuda. A primeira delas é ir para a cama com sono, ir para a cama sonolento. Ou seja, nada de ir para a cama com o celular, nada de ir para a cama com televisão ligada, desliga a televisão, nada de ir para a cama para conversar com a filha, com o namorado, para comer, enfim. Cama é lugar de dormir, ou prática sexual, né? Cama é lugar de dormir. Então você vai para a cama apenas para isso. Então desvincular a cama de outros hábitos, né? Ter uma rotina, ter um horário. Do mesmo jeito que a gente tem horário para almoçar, horário para jantar, tem que ter horário para dormir e horário para se levantar. Então tem pessoas que às vezes é uma bagunça. A gente pergunta, que horas você vai deitar? Às vezes eu durmo 8, às vezes eu durmo 9, às vezes eu durmo 10. Depende muito de como é que está meu dia. Não deveria. Olha como o sono não está nem um pouco sendo sua prioridade. O sono às vezes é a última coisa que você vai pensar. Não deveria. Então horário para dormir, horário para acordar, para ter um bom sono. De manhã se expor ao sol. Tem muita gente que acorda, fecha a janela, em vez de abrir, né? Então fecha a janela, coloca o óculos escuro, entra dentro do carro, não pega nem um pouquinho de sol, não pode. A gente precisa do sol para poder sincronizar. Então, é interessante isso, que é um sinalizador, o principal sinalizador é o ritmo claro e escuro. Então, meu corpo precisa saber que está de dia. O meu corpo não sabe que está de dia, eu só olho no relógio. E sabendo que é 8 da manhã. Eu preciso me expor ao sol. Então aquele famoso banho de sol que muita gente fazia antigamente e as pessoas pararam de fazer, dar uma voltinha no quintal de casa, ficar realmente pertinho do sol pela manhã é muito interessante. Quarto escuro, o quarto com clima agradável, nem muito quente, nem muito frio. Uso de remédios sem prescrição médica, inclusive vitamina. É muito famoso as pessoas irem na farmácia comprar aquela tal da melatonina, que é um hormônio tão importante que se as pessoas soubessem não usariam de forma indiscriminada, sem prescrição pelo médico especialista, tá? Os animaizinhos, né, fora do quarto, é interessante, apesar de que muita gente gosta de dormir com os animais, mas é interessante que fiquem fora para não atrapalhar o seu ritmo de sono durante a noite. Alimentação pesada, para você não ficar com aquela sensação de empachamento, de barriga cheia durante a noite. Bebidas estimulantes. Então a gente lembra daquelas vitaminas com guaraná, a gente lembra do café, a gente lembra do chá preto. Isso não pode ser consumido muitas horas antes de deitar. Tem muita gente que pensa que o café só faz efeito na hora que toma. Não. O café pode ficar no seu sangue de 4 a 6 horas. Então imagina tu tomar um café 6 da tarde, 7 da noite, aposte que na hora de dormir você talvez ainda tenha cafezinho no seu sangue. E café foi feito para acordar, né? Não foi feito para dormir, né? Então nada de café, chá preto. Atividade física é interessante, porque a gente cansa o nosso corpo, mas tenha cuidado com a atividade física à noite. Tem muita gente que vai para a academia à noite, é mais vazio. Só que se você volta da academia muito ativo, então vai dificultar você a dormir bem. Então, dificuldade de dormir por conta da academia pode acontecer, mas é bom que faça atividade física durante o dia. Evitar drogas, né? Tabagismo, álcool, que elas vão atrapalhar também o teu sono. Fazer atividades de baixo impacto. Então, no final do dia, lê um livro, lê a Bíblia, lê alguma revista, alguma atividade mais lenta, mais maçante. Diferente de celular, de muito vídeo, de muito filme, que deixa a gente estimulado. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Para quem tem mais curiosidade, pode jogar agora. Todo mundo está com o celular na mão, acredito, né? Ou então pode pegar o celular daqui a pouco. Você pode digitar higiene do sono, aí dá um Google. Ou então você digita hábitos saudáveis
pro sono, né? Vai aparecer todas essas dicas. Tem muitos Instagrams que falam sobre isso também. E o nosso, lá da clínica, né? O Centro Sono Cariri, também posta essas coisinhas todos os dias. Então são os hábitos básicos que todo mundo pode fazer de graça, né? Não tem nenhum custo maior para que você possa, quem sabe, melhorar aí do seu sono sem precisar de nenhum tipo de remédio. E além de todas essas dicas e essas dicas também de redes sociais, que é onde abrange mais pessoas, todo mundo tem um celular e pode entrar aí nessa dica que você deu, mas uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está precisando de uma avaliação mais profissional mesmo, especializada, onde é o local de atendimento do Dr. José Péricles? Legal, eu faço atendimentos em Juazeiro, lá na Gastroclínica Vasconcelos. Consegue os contatos, né, telefone, tudo isso. Tem o Instagram lá da clínica, no Google também. A gente também tem uma clínica de sono que funciona no mesmo lugar, na Gastroclínica Vasconcelos, que é aqui no Juazeiro, sendo que a gente posta coisas mais relacionadas ao sono, que é a Centro Sono Cariri. Então quem tiver curiosidade, né, Centro Sono Cariri no Instagram, também tem um contato lá da clínica. Eu faço atendimentos gratuitos também na Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, todas as sextas-feiras à tarde. Lá você precisa de um encaminhamento do médico, mas tem atendimentos com a gente lá na Faculdade de Medicina também. Então, apenas em Juazeiro, né, tanto na Gastroclínica Vasconcelos, Centro Sono, quanto também lá na Faculdade de Medicina de Juazeiro, você pode nos encontrar por lá. Muito bem. E, assim, sobre a polissonografia, esse exame que é um exame de avaliação do sono. Fala um pouco sobre essa polissonografia para o pessoal saber que existe esse exame. Exato, existe um exame para o sono, né, que é a polissonografia. Pouca gente realmente conhece, porque a gente fica sabendo de exame de sangue, né, exame de coração e tudo, mas o exame do sono também existe. Na polissonografia, que existe basicamente 2 tipos, o primeiro tipo é aquela polissono que você vai dormir numa clínica. A gente também chama de polissono laboratorial. Então é a polissonografia mais completa, é a polissonografia que às vezes é um pouco desconfortável, né? Que você vai dormir fora de casa, você vai dormir com vários aparelhos no seu corpo, mas é a padrão ouro para verificar alguns problemas de sono específicos, como insônia que não melhora, insônia resistente ao tratamento, narcolepsia, apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, parassonias, que são movimentos anormais relacionados ao sono. A gente precisa da polissonografia do tipo 1, polissonografia laboratorial. Existe uma polissonografia mais simples, que é a polissonografia domiciliar, também chamada de tipo 3, que ela realmente é mais simples mesmo. Ela é compacta, o paciente pode fazer em casa, o paciente leva uma maleta para casa, instala os aparelhos ele mesmo em casa e devolve para a clínica no outro dia. Essa polissono já não é para todo problema de sono, não. Na verdade, é só para um tipo de problema do sono chamado de apneia. Então, o paciente que ronca muito ou tem muita sonolência pode fazer o exame domiciliar. Mas se você tem um problema de saúde mais complexo, que não é só sonolência, não é só ronco, é insônia que não melhora por nada, já tomou muitos remédios, não melhorou, e outros problemas mais complexos, aí precisa da polissono laboratorial na clínica. Uma polissonografia mais simples, que é essa do ronco, né, da apneia, aí não. Essa pode ser feita domiciliar. É interessante pedir ajuda do médico, né? Talvez o médico conheça um pouco sobre isso, ele vai saber pedir o tipo de polissono que você precisa. Muito bom. Quero agradecer ao Dr. José Péricles por comparecer mais uma vez aqui no Dicas de Saúde e tantas dicas importantes para as pessoas que têm problemas com o sono. Às vezes é a pessoa que está ouvindo o programa, mas às vezes é um parente que essa pessoa vai levar essas dicas. Quero agradecer, viu? E conto com você outras vezes para falar muito sobre a medicina do sono. Legal, eu que agradeço o convite, né? Nessa manhã de domingo, agradecer a todos que estão com a gente até agora. É um assunto que eu tenho muito apreço, né? Do sono. E gostaria que as pessoas seguissem aí as campanhas, né? A Semana do Sono está aí, que ainda vai começar. Quem tiver curiosidade, coloca lá Academia Brasileira do Sono. Vai ter participação da gente aqui do Cariri, né? Vai ter momentos oficiais, né? E vai ter também dicas aí o ano inteiro. Quem gosta de sono, segue lá a Academia
Brasileira do Sono, né, que eu sou um dos representantes e tem essas informações, e a mensagem principal, claro, é cuidar da saúde do sono como uma prioridade. Não deixe o sono para ser de pouca importância na sua vida. Valoriza teu sono. A tua saúde vai melhorar. Você vai acordar mais disposto, o coração vai ficar mais forte, problemas de apetite, obesidade, memória, falta de concentração, isso vai melhorar só a gente dormindo bem. Então coloca no grupo da família e dica para todo mundo dormir bem, né? Realmente pode ser uma solução para muitos problemas de saúde. Então agradeço mais uma vez o convite, estamos sempre à disposição. Um ótimo domingo a todos. Eu agradeço também ao Carlos Eduardo e você, ouvinte da FM Padre Cícero, que vai ficar agora com a transmissão da missa e toda a programação da FM Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Vamos explorar bem a campanha muito importante de prevenção do câncer do intestino grosso, coloretal. Esse câncer de intestino grosso está aumentando no mundo todo, mas que tem prevenção. E essa prevenção, ela existe através de exame, principalmente a colonoscopia, e estará aqui conosco duas médicas proctologistas, a doutora Ana Lígia e a doutora Iris, para falar sobre o Março Azul, prevenção do câncer coloretal. Então quero desejar um domingo de paz, domingo santo, domingo dia do Senhor, e uma semana também, a partir do dia 14, a história da Semana do Sono. Fiquem atentos, nas redes sociais vai sair muita coisa interessante, coisas que foi dita aqui, vocês vão ter a oportunidade de ver também novamente, ouvir e ver nas redes sociais. Então quero desejar a todos felicidades, um abraço para todos e até a próxima oportunidade.